Vamos dar o fechamento, essa é uma aula bem específica. Carlos, vou fazer só o Enem. Aí, como eu sempre te disse, você tem que ser honesto, não precisa assistir nem se preocupar tanto com ela. Mas pode, obviamente, você é nosso convidado, mais que convidado para assistir. Vai fazer especial medicina, tem uma prova para fazer de segunda fase, tem uma prova mais aprofundada, tem uma prova militar. Aí vá até o fim, porque é preciso. Vamos lá, sem perder muito tempo, na lapada, vamos conversar agora sobre volume molar. Vamos lá, galera. Ó, o que é volume molar? Volume molar é o que a gente chama de volume de um mol. Esse tópico poderia estar na parte de... Não, assim não dá. Assim não dá porque amarelo ninguém enxerga, ninguém sabia nem onde eu estava, agora sabem. Ó, essa parte poderia estar sem medo de ser feliz na parte de cálculos químicos, mas eu preferi deixar aqui. Se eu considerar que eu estou na CNTP, onde a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, eu vou calcular essa equação para 1 mol. Que é o volume de 1 mol. O volume molar é o volume de 1 mol. Só que você tem que lembrar que essa temperatura não pode ser em graus Celsius. E aí, como é 0 graus Celsius, eu vou somar aqui mais 273. Isso corresponde a 273 Kelvin. Aí você vem, ó, pressão de 1 atm, volume é o que você quer. Você quer o volume para 1 mol. Sabedor que a constante dos gases ideais, 0,082 atm litro por mol Kelvin. E a temperatura, 273. Se fizesse esse volume, sem muito medo de ser feliz, vai achar 22,383, 22,4 é o valor que você vai usar nas suas questões, sem medo de ser feliz. Já vi provas, como as provas antigas, da galera que fazia prova seriado, de usar 22,7. Não se preocupe mais tanto com isso. Trabalhe com volume molar na CNTP, considerando que você está na CNTP. Cuidado para não confundir com CATP. Qual é a diferença? Na CNTP, temperatura 273 Kelvin, pressão de 1 atm. Já a CATP, condições ambientais, então vai estar aproximadamente a 25 graus Celsius. Vai te dar 298 Kelvin e pressão de 1 atm. Aí muda o resultado. Na CNTP, o volume molar corresponde a 22,4 litros, beleza? Vamos lá, vamos embora. Vamos seguir aí nossa vida, nosso trajeto mais do que vencedor. Carlos, se eu tiver uma transformação em sistema aberto, quando você está em sistema aberto, existe a possibilidade de você ganhar moléculas e perder moléculas. Então o teu N já não é mais uma constante. Lembra que a gente fez que aquela história que PV é igual a nRT. Eu isolei o N, aqui eu não vou isolar mais. A única parte constante que você vai ter na sua história é o R. E aí fica o seguinte, ó, que PV por NT é igual a R. Se PV por NT é igual a R, você pode cair numa possibilidade de ter pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, temperatura inicial, igual a pressão final, volume final, pelo número de mols final e a temperatura também final. Povo notou? PV/NT. Em geral, isso aí eu não posso garantir que sua prova vai tratar dessa maneira, mas em geral, pressão e volume ele vai considerar também constante. Aí você corta essa parte de cima aqui. E tua equação fica resumida com N0T0 igual a NI/TI. Mas as duas estão corretíssimas. Há uma possibilidade de você variar dessa maneira. Isso só acontece se o sistema estiver aberto. Ele está mostrando ou está narrando numa questão um sistema que está aberto. Você pode ter o ganho de moléculas. Então a quantidade de mols pode variar. Ou houve uma reação. Aí a quantidade de mols de reagentes seria o início e a final seria dos produtos. Simbora que você também já assistiu essa aula no ao vivo. Então deve estar acompanhando bem legal o nosso curso. Densidade gasosa. Não muda o PV/NRT. Parece brincadeira, mas não muda não. Falando sério. Vê, voltando para a história aqui. PV é igual a nRT. Só que N é igual a massa pela massa molar, vezes RT. E densidade, de coração, densidade sempre vai ser massa por volume. Não está errado você dizer que densidade do gás é massa por volume, não. É. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui a massa e vou pegar aqui o volume. Vou pegar esse volume que está aqui multiplicando, passar para cá dividindo, passar esse M para lá, fazer o Heavy-Strauss Fayou, colocar todo mundo para dançar. E se eu colocar todo mundo para dançar, eu acho que você concorda comigo aqui nessa brincadeira, que eu vou ficar aqui com PM igual a M sobre V vezes
RT. Só que esse M sobre V é justamente a densidade. Esse M sobre V, ó, é o que você conhece como densidade. E aí, se M sobre V é a densidade, PM vai ser igual a densidade vezes RT. Posso passar o RT para lá dividindo, não posso? Então, densidade é igual a Polícia Militar na rede TV, na Rádio Transamérica, aonde você queira. Densidade é igual a PM sobre RT. Mas nunca você pode esquecer que a densidade também pode ser calculada como sendo a massa por volume, principalmente se a questão for conceitual. Se você tiver um conceito, tem que ficar atento, porque muitas vezes ele quer confundir você em relação a esse volume aí. Densidade é massa por volume. Carlos, e se eu tiver a densidade relativa? Vê, densidade relativa é densidade comparativa, você vai comparar os gases. Se vai comparar, tem que estar na mesma condição de pressão e temperatura. E o R é igual. Então, a densidade de um gás A dividido pela densidade de um gás B é simplesmente a massa molar do gás A pela massa molar do gás B. Eu coloquei isso no ao vivo, você vai lembrar, é um exemplo de um gás qualquer. Por exemplo, quero comparar o CO2, que pesa 44, com o hélio, que pesa 4. Você vai fazer 44 por 4, que vai dar 11. Ou seja, o CO2 é 11 vezes mais denso do que o próprio hélio. Beleza? Qualquer coisa, dá uma pausa, copia aí sem muita pressa, mas eu não posso, infelizmente, ficar esperando essa brincadeira aqui. Vamos seguir a nossa rota para você acelerar rumo à sua aprovação. Misturas gasosas é o último slide para que você fique livre para montar o seu mapa mental e logo depois resolver as questões. Se você seguir essa sequência, pode ter certeza que a aprovação está cada vez mais perto, porque a gente já está chegando no nosso capítulo 8. Você já andou bem com a parte de atomística, com a parte de inorgânico, com a parte de geral, e a gente está finalizando a parte de geral, gases e cálculo estequiométrico. Fica atento para não errar besteira aí. O que é a lei de Amagat? A lei de Amagat, que a galera de medicina tem que estar concentrado, é o que diz que o volume total é a soma dos volumes parciais. Se eu vou misturar gases, tiver um gás A, um gás B, um gás C, um gás D, 2 mais 2 mais 2 mais 2, você vai considerar que é igual a V. Considere, lembre-se que a gente está trabalhando na idealidade, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. No mundo real, 2 mais 2 mais 2 pode dar 5. Isso aqui é o ideal. E a sua prova vai trabalhar com a idealidade. Já a lei de Dalton, que é o mesmo do modelo atômico, diz que a pressão total é a soma das pressões parciais. É assim, ó, imagina o ar atmosférico não poluído e seco. Ele é composto basicamente por nitrogênio, estou arredondando aqui para 80%, e oxigênio, 20%. Considerando que você está a nível do mar, a pressão atmosférica, ou seja, a pressão total, vale 1 atm. Se a pressão total vale 1 atm e 80% é nitrogênio e 20% é oxigênio, quanto é a pressão do nitrogênio e quanto é a pressão do oxigênio nessa brincadeira? É assim, ó. A pressão do nitrogênio seria 80% do todo, 80% de 1. A pressão do nitrogênio seria igual a 0,8. Já a pressão do oxigênio seria 20% do todo, de 1. Logo, a pressão do oxigênio seria igual a 0,2. Agora, some. Se você somar a pressão do nitrogênio mais a pressão do oxigênio, você vai somar 0,8 mais 0,2. 0,8 mais 0,2 vai dar igual a 1. A pressão total é igual à soma das pressões parciais. A pressão total é igual à soma das pressões parciais. Agora é com você. Não pula o capítulo. Lembra que isso é de física e de química. Prepara o teu mapa mental, resolve todas as questões, faz o simulado do final da semana e tire todas as suas dúvidas com a nossa monitoria. Beijo bem forte no teu coração. Te aguardo no plantão ou na nossa próxima aula.